Boa tarde a todos. Vamos então dar início à tarde deste encontro, deste quarto Encontro Nacional de Formadores. O meu nome é Sandra Fanha, trabalho na TAP Portugal. É com grande orgulho que a nossa companhia se associa também a este evento, deste modo. Nós vamos então ter na nossa tarde 2 edições, nesta sessão 1. Vamos dar então agora a palavra ao José Galvão. O José é professor de Educação Musical, é professor do ensino secundário e traz-nos o tema da música e as TIC, novas formas de aprender. José, é um gosto tê-lo cá hoje, bem-vindo. Vamos então ouvir o que é que nos traz hoje. Muito obrigada. Então, boa tarde. Eu pedi à minha moderadora para não roubar espaço, para dizer que não vou pôr ninguém a cantar e a tocar, mas ela esqueceu-se, está de castigo. Portanto, eu como sou professor e músico, antes de ser professor já era músico, pensei nas minhas aulas, em vez de pôr os alunos, pode pôr já, em vez de pôr os alunos a aprender notas, obviamente são importantes, passar logo para a prática. Eu já tinha a experiência prática e achava, e continuo a achar, que a maioria das aulas são muito práticas, são muito teóricas, e devíamos passar à prática. Então, na minha tese de mestrado, o meu desafio era provar, ou pelo menos perceber, se havia vantagens em trabalhar na prática em vez da parte teórica. Mas antes disso, porque eu já estou a perder-me, quais são os objetivos desta apresentação? Em primeiro lugar, é esse mesmo que estava a falar, que é refletir quais são as vantagens de utilizar novas estratégias, de fazer a aprendizagem da música mais prática, em vez de teórica, menos positiva, mais prática. Eu gostava de mostrar como é que faço isso, mas vou... Vou mostrar bocadinhos minúsculos daquilo que vou fazer na sala de aula e qual é o objetivo. O objetivo é utilizar novas estratégias, novas dinâmicas, para que os alunos não estejam só a escrever notas, que estejam a participar comigo e que sejam também, e que estas dinâmicas, ou que estas metodologias me sirvam também de apoio para eu poder ensinar mais alunos em menos tempo. Depois, o outro objetivo é queria levar-vos a refletir sobre a importância das TIC. Todos sabemos que é importante, mas será que estamos todos a utilizá-las bem? Gostava que olhassem para as minhas metodologias e como é que eu as utilizo no ensino da música, mas que cada um olhasse para a sua área e tentasse perceber se, quando utiliza as tecnologias, elas efetivamente têm o efeito que se pretende. Vou também mostrar um exemplo minúsculo de como é que eu utilizo as tecnologias. É minúsculo o exemplo. Mas, por exemplo, os alunos podem estar a tocar e estão a ver as notas a passar, podem gravar aquilo que fazem, por pistas, uma de cada vez, depois ouvir, podem simular o mesmo instrumento sem estar a tocar, trocam para outro instrumento e no fim somam aquilo tudo, fazem misturas. Portanto, fazem muita coisa na prática. O terceiro objetivo desta apresentação é que cada um na sua área que trabalha procure encontrar, penso que já disse isto, na sua área, coisas da música ou destas metodologias que lhe possam servir. De certeza absoluta que vão encontrar pontos comuns. Mas no caso da aprendizagem da música em si, a música, muita gente pensa que só depois de aprender o solfejo é que se passa. Essa ideia está mais que ultrapassada, penso que nunca esteve certa. A coisa mais importante quando se aprende música é trabalhar a audição. Antes de tocar num instrumento ou antes de começar a ler, nós temos de trabalhar a audição. Eu aqui vou perder um bocadinho de tempo, mas vou falar num pedagogo muito importante, que é Edwin Gordon, que comparava a aprendizagem da música à aprendizagem de uma língua materna. E lembra-nos, nós estamos na barriga da mãe durante 9 meses, aí só ouvimos. Depois até 1, 2 anos, também ainda só ouvimos. Tentamos falar, mas
só falamos para aí aos 2 anos. E o escrever e o ler, 5, 6, às vezes 7 anos. Na música também tem que ser assim. Temos que primeiro ouvir muito, compreender aquilo que estamos a ouvir e só depois dominar essa audição é que passamos para a escrita e a leitura. Vou mostrar só um pequeno exemplo. A audição não se pode ver, o som não se pode ver, mas com a ajuda das tecnologias nós podemos mostrar um bocadinho do que é o som. As notas agudas em cima, as médias a amarelo e as graves em baixo. Isto tudo tem muitas explicações que não sou capaz de as dar agora, porque não temos tempo, mas desafio-vos a irem à internet, procurem o meu nome, José Galvão, estão lá estes materiais para depois verem. Ainda sobre a audição, temos que nos lembrar que os nossos alunos têm à sua volta um tablet, um telemóvel, já falámos sobre isto hoje, os computadores, a televisão, e estão permanentemente a receber informação. Nós, na sala de aula, temos que acompanhar essa evolução, temos que ser dinâmicos, não podemos deixar que a formação não formal ultrapasse a formação formal. Depois, o segundo pilar da aprendizagem da música é a interpretação. No caso da música, a interpretação não é propriamente no sentido de compreender, é no de fazer, portanto, de tocar, de cantar. Isto com certeza absoluta que nas vossas áreas também faz sentido. Depois de ouvir, fazer. Só fazendo é que a gente aprende. E finalmente, a composição. Na composição é no sentido, nós não podemos ensinar os nossos alunos a tocar ou a fazer qualquer coisa só por imitação. É preciso que eles tenham a capacidade de depois sozinhos criarem os seus próprios temas, saberem produzir algo, e isto acontece na música, como com certeza acontecerá em todas as outras áreas. Não podemos preparar os nossos alunos só para saber o que já existe, é preciso prepará-los para que eles próprios se tornem autónomos e criem os seus próprios materiais. Não podia deixar de falar na leitura e na escrita, que há pouco disse que não era assim tão importante, só aos 5, 6 anos. Ela é importante, mas tem que ser um complemento, não pode ser o elemento principal. Não podemos chegar à sala de aula e pôr os meninos a aprender todas as notas e só depois de saber as notas é que os vamos pôr a tocar e a cantar. Para que percebam melhor esta analogia que estou aqui a fazer entre a TIC e as outras áreas, eu fiz aqui uma pequena comparação. Pus as tecnologias de informação e comunicação. Eu, quando digo TIC, tecnologias de informação e comunicação, mais o formador é igual aos instrumentos mais o maestro. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas pessoas pensam que o maestro, que quando está a dirigir uma orquestra, está a dizer as notas aos músicos. Isso é falso. O maestro, na verdade, na maioria das vezes, nem sabe tocar parte dos instrumentos que está a dirigir. A sua função não é essa. A função principal do maestro, como de um formador ou como de um professor, é orientar, contextualizar. Em primeiro lugar, dizer aos meninos o que é que vamos fazer. Como o maestro faz. Vamos tocar a peça de Bach, no tom de não sei quantos, no andamento de não sei quantos. Nós, como professores, a primeira função, e mais importante, penso eu, é essa mesmo. Contextualizar aquilo que vamos fazer. Os alunos têm que ser autónomos, têm que fazer o seu trabalho de casa, aprender primeiro quais são a música que vão tocar, e depois o maestro, peço desculpa, e depois o maestro faz o equilíbrio. Obrigado. O equilíbrio, quando digo aqui equilíbrio, é, imaginem que todos os músicos da orquestra querem tocar ao mesmo tempo. Há vários naipes, o dos sopros, o das cordas, o da percussão. Não, o maestro tem que equilibrar, neste momento, ouve-se as cordas, agora ouve-se a percussão, agora com mais força, agora menos força, mais rápido, mais devagar. Portanto, o maestro serve para equilibrar, como na sala de aula. Nós temos alunos que têm diferentes características, diferentes capacidades, diferentes andamentos, e é esse o papel do professor. Portanto, esta analogia, penso que acontece em muitas áreas. Finalmente, o destacar e o focar. Os músicos não estão sempre todos a tocar ao mesmo tempo. É preciso encontrar um solista numa determinada parte e é o maestro que diz quem é. E uma coisa também importantíssima nesta parte do destacar e do focar. Nós temos instrumentos na orquestra, sei lá, o triângulo, que numa peça inteira de 20 minutos só faz um plim. Uma peça inteira. Mas esse plim é tão importante como o pianista que toca do princípio ao fim, ou pelo menos deve ser visto assim, quer pelo maestro, quer pelo formador.
Estou mesmo a terminar, vou mostrar um pequeno exemplo dessas metodologias, mas é só um exemplo. Gostava que depois, com o tempo, vissem em casa. Finalistas Havia muita coisa ali, mas aquilo está dividido, não tenho tempo para explicar. Portanto, muita informação, mas dividida para públicos diferentes, para que cada um siga ao seu ritmo. O que está a tocar a flauta tem uma coisa, o que está a tocar a guitarra tem outra coisa. Também devemos fazer isso com os nossos alunos, diversificar e trazer o maior número de informação possível. Portanto, vou passar a alta velocidade, é a dinâmica, a quantidade de informação. Há pouco falou-se aqui que temos que passar à frente. Eu queria pô-los a cantar um bocadinho e já não vou ter tempo. Portanto, é preciso que os materiais estejam sempre disponíveis, no meu caso estão online. Já sei que nem todas as pessoas têm acesso à internet, mas nós não podemos pensar nisso, temos que pensar arranjar, para além destes materiais, alternativas para aqueles que não têm internet, mas não deixar passar essa oportunidade da internet que está no telemóvel, está no computador, está no tablet, está em todo o lado. E, por fim, o formato dos materiais que apresento. Há uma velha frase que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acrescento, se calhar não acrescento, se calhar já alguém acrescentou, que um vídeo vale mais do que 1000 imagens. Eu agora gostava de terminar, as estatísticas já não temos tempo para as ver, gostava de terminar, pôr-vos a cantar 20 segundos uma música, a ver se é possível. Pode ser? Vamos tentar. É uma música que conhecem, com a ajuda da letra aqui, vamos lá ver se cantam comigo. A Balada do Desajeitado. Tenho aqui uma menina pequenina, queres cantar comigo? O que é que ainda... Vá, venham lá cantar comigo. Só mais uma vez, mas agora com palmas. Eu não sei. Muito obrigado a todos. O resto, uma boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, José, por nos trazer desta forma, esta forma de arte tão especial. Muito obrigada. Vamos então prosseguir com a nossa sessão TecMed, Tecnologias para que te quero. Vamos agora ouvir a Ana Isabel Rodrigues. A Ana é formadora e vai nos falar sobre como estimular o ensino da programação. Ana, bem-vinda. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite, como foi feito. Pronto. Conforme já dizia, e aquilo que eu venho mostrar é como estimular o ensino da programação através de Legos. Já foi falado de manhã, já foi falado também pela primeira parte. As crianças aprendem muito mais facilmente se aprenderem, aprendem muito mais facilmente as coisas se estiverem empenhadas a construir algo, e eu acho que isto está a andar muito rápido. Então aquilo que se propõe fazer é ensinar as crianças através do Lego a programar. Ou seja, quando as crianças estão a construir algo, estão a construir histórias, pode-se ensinar de forma, na matemática podem aprender os números, no português podem aprender as letras. Eu tinha trazido aqui uns Legos que se pode associar. Nós temos que, se for a português, podemos ensinar que temos o C, podemos também associar que... Acho que se desfez. Pronto. Temos aqui, supostamente, um dinossauro que podemos associar às letras
Temos o 2, se for para ensinar os números, em que ensinamos como é que constrói, como é que vê e aprendem a parte dos números. Na programação, basicamente, segue a mesma lógica, ou seja, nós fazemos as bases com o Lego, fazemos o jogo, podemos fazer um labirinto, que é o que temos aqui a seguir. Ele não anda. Temos a seguir e a criança pode verificar e o educando pode verificar que a forma como ele constrói o Lego, anda para a frente, anda para trás, o salta porque pode para rampas e trabalhar com as minifiguras pode construir um jogo que depois pode ser passado para a programação, que geralmente utilizamos o Scratch, também é o software da Lego, que já num nível mais avançado é o Mindstorms. Eu queria ver se ele andava para a frente, mas ele não anda. Portanto, aqui temos o exemplo de fazer um jogo de Marbles ou até o jogo do Galo, em que podemos, a ideia que eu tinha programado para fazer visualmente era fazermos o jogo do Galo com minifiguras, em que nós escolhemos as minifiguras e vamos jogando e depois vamos mostrar à criança como é que ela aplica aquilo na programação, como é que se encaixar, como é que se erra, se não erra e consegue saber os passos. A criança, à medida que está a construir, está a conseguir fazer uma história e sem querer está a programar, está a fazer um algoritmo que depois pode passar para a programação. Pronto. Utiliza-se a parte do Lego clássico para fazer a construção numa fase inicial, porque tem que se dar os conceitos, tem que se explicar como é que andam, como andamos para a frente, para trás, queremos mudar a história e tudo isso numa fase da Lego inicial é mais fácil. Na parte do Mindstorms já é num nível mais avançado, em que as crianças já têm uma aprendizagem e uma interpretação totalmente diferente. Pronto. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a Cláudia Pinto. A Cláudia está aqui, digamos que com dois papéis. Ela é formadora, vai-nos falar sobre humanização da formação através da tecnologia, mas a Cláudia e a Vera são também as finalistas ao prémio Formador do Ano. Bem-vinda, Cláudia, tem a palavra. Aquilo que eu vos queria dizer é, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz por estar aqui, por poder partilhar convosco um projeto e uma equipa que está no terreno há cerca de um ano e da qual faço parte, e nesse contexto vou falar um bocadinho de alguns recursos tecnológicos que nós usamos. Todos nós estamos a ser confrontados com alterações nas nossas práticas de trabalho, alterações essas que são francamente disruptivas. De resto, é uma característica da tecnologia. Nós todos já passamos a utilizar o correio eletrónico, o comércio online, ou a utilizar as redes sociais. Todas estas são realidades disruptivas e inovadoras. Hoje em dia temos um conjunto muito grande de plataformas de hardware disponíveis para trabalho, mas temos mais ainda se nós considerarmos que temos em termos de software. Eu agreguei aqui algumas das ferramentas disponíveis, desde plataformas, ambientes virtuais, objetos digitais de aprendizagem, ferramentas de gestão de comunicação, enfim, um grande conjunto. E pus aqui alguns exemplos, poucos, de algumas dessas ferramentas, como é o caso, por exemplo, do Knewton. E eu vou fazer esta referência ao Knewton porque é uma plataforma de e-learning adaptativa que será uma tendência nos próximos tempos. Eu vou-vos falar em particular da classe de hoje e do Office 365, que utilizo diariamente, conjuntamente com outras ferramentas que aqui estão e que são bastante interessantes do ponto de vista do trabalho do formador. Também tenho aqui, gostava de fazer uma referência especial ao TED-Ed, porque é uma ferramenta que me permite ir buscar ideias, motivar-me, inspirar-me, e acho que é uma ferramenta de trabalho para todas as pessoas que trabalham no ensino. Tenho aqui ainda uma perspectiva daquilo que a European Schoolnet em 2015 perspectivava para
os horizontes e as tecnologias emergentes na formação. Se vocês repararem, vai desde o Bring Your Own Device para 2016 até às Wearable Technologies já num prazo de 4 anos. Como é que eu integro isto tudo que está disponível com êxito na formação? E, acima de tudo, como é que eu o faço, sendo que isto seja uma valia para o formando? Que isto seja efetivamente uma valia para a aquisição das competências por parte do formando, porque é isso que nos interessa. Em relação às competências para o século XXI, porque nós estamos no século XXI, nós temos 4 competências fundamentais a trabalhar. São elas a criatividade, a colaboração, o pensamento crítico e a comunicação. E põem-se 2 perguntas adicionais. Como é que eu trabalho isto? Como é que eu trabalho as competências para o século XXI? Quando o modelo de ensino, o modelo de formação em geral, é um modelo construído a partir do modelo industrial do século XIX. Como é que eu trabalho estas competências que são específicas do indivíduo quando eu trabalho estruturas massificadas de conteúdos? Surgiu então aqui este projeto que eu vos queria apresentar, chama-se Espaço Transdisciplinar em Construção, do CICOP, na Maia, e é um projeto que integra 3 vetores fundamentais. O primeiro, o espaço físico onde decorre a formação; o segundo, projetos transdisciplinares; e o terceiro, recursos tecnológicos ao dispor. Nos recursos tecnológicos, nós optamos por múltiplas plataformas. Usamos Apple, usamos Microsoft, usamos Android. Desde o início do ano, o CICOP já tem implementado o Bring Your Own Device. Os formandos são convidados a trazerem o seu PC, o seu tablet, o seu smartphone e a utilizá-los na formação. É importante passar aos formandos, e é a minha experiência, a ideia de a internet são muito mais do que redes sociais. E eles, em regra, acabam por ser muito superficiais na utilização dos recursos que têm. Nós utilizamos a ferramenta Office 365 como ferramenta de base. Cada formando tem acesso a um código, uma conta, tem imediatamente acesso às ferramentas de produtividade da Microsoft e tem acesso ao bloco de notas, que é essa a ferramenta que eu vou trabalhar. Ainda temos a classe Dojo, o Socrative, a escola virtual, várias outras ferramentas. Só uma última nota muito importante e que faz toda a diferença. Sobre este conceito assenta o Project Based Learning. Os nossos formandos são convidados a trabalhar em projetos e em problemas para adquirirem as competências que necessitam. Trabalhamos frequentemente em codocência. Deixem-me dizer-vos que este percurso é um percurso que também levou a que todos os formadores tivessem formação. E o facto da nossa formação, que decorre ao sábado, ter tanta adesão, também é indiciadora de que as pessoas percebem que estamos num momento de transição e num momento que vai mudar as práticas de trabalho nesta área. Agora vou-vos falar das ferramentas que utilizo. O OneNote. Aqui tenho poucos das minhas UFCDs. Eu abro cada UFCD uma só vez. Deixem-me só notar, para quem não conhece a ferramenta, isto é o bloco de notas escolar, não é o bloco de notas pessoal. Cada vez que eu abro uma UFCD, eu coloco os conteúdos da UFCD e isto é feito uma vez, faço as minhas atualizações se necessário. Depois eu aloco e desaloco os formandos conforme a unidade está a decorrer. Quando eu abro a UFCD, tenho um conjunto de informações que posso disponibilizar. Desde logo tenho uma biblioteca de conteúdos que é disponível para todos os formandos. Coloco o detalhe da UFCD, é uma norma daquilo que eu faço. Coloco também os manuais, e aqui é muito importante o facto do CICOP nos dispor de um gestor de recursos, ou seja, eu limito-me a descarregar o recurso daquela UFCD e a colocá-la na biblioteca de conteúdos e fica disponível para todos. Há outras coisas que eu coloco, como é, por exemplo, o caso de links, vídeos, tudo o que eu necessito para trabalho. Agora vou-vos mostrar aqui o caderno de uma formanda, em que, como ela trabalha com dispositivos que têm câmara, que têm acesso à internet, consegue fotografar o caderno, consegue colocar informações da internet, consegue colocar os seus apontamentos.
Aqui temos um trabalho laboratorial. Mais uma vez, o trabalho laboratorial é todo documentado e facilmente documentado. E acresce aqui dizer que eu trabalho com o Surface da Microsoft, portanto faço as correções diretamente nos cadernos. Podem ver aí uma correção. Tenho aqui também uma folha de revisões, onde também podem verificar as minhas correções. Tenho ainda uma outra ferramenta que utilizo, que é o Drawboard. O Drawboard, juntamente com o Wireless Adapter da Microsoft, transforma-me qualquer projetor multimédia num quadro interativo. Isto que foi colocado no quadro, eu no final da sessão tenho um PDF e faço a dispersão desse PDF por todo. E agora queria falar-vos da classe Dojo. Muito rapidamente, esta é uma aplicação que nós utilizamos na aprendizagem. Estamos a falar de formandos menores de idade. Esta aplicação tem a função de classificar os formandos em termos de desempenho e em termos de comportamento. Vocês podem ver aqui uma situação real de uma sala. E a seguir posso-vos mostrar, conseguem ver na parte superior a verde, os pontos positivos que são atribuídos após cada sessão, os pontos a trabalhar que são atribuídos após cada sessão e ainda um mural. Todas as atividades que são desenvolvidas podem ser colocadas no mural. Tem a particularidade de poder comunicar diretamente com os pais, com os encarregados de educação e eles têm acesso quer ao mural, quer à comunicação. Tudo isto constrói um ambiente formativo. Eu tenho aqui um conjunto de imagens de alguns formandos em contexto de formação que gostava agora de vos mostrar. Termino com a pergunta que serve de base à minha intervenção: tecnologias para que te quero? Eu quero as tecnologias para motivar os meus formandos, quero a tecnologia para incentivar a criatividade, quero a tecnologia para lhes acrescentar valor enquanto profissionais futuros, enfim, quero a tecnologia para humanizar a formação. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada por nos trazer um bocadinho do seu dia-a-dia até aqui. Vera, vamos agora ouvir a Vera. A Vera é também formadora, é também finalista ao Prémio Formador do Ano e traz-nos um tema que eu vou escutar atentamente para perceber, vou tentar desmontá-lo entre o iTech e o iTeach, não é, Vera? Tem a palavra, bem-vinda. Muito boa tarde a todos. Trabalhar com pessoas é, indiscutivelmente, conseguir chegar até elas e temos hoje em dia imensas ferramentas para o conseguir fazer. Uma delas, um apontador que, pelos vistos, não funciona. Alguém me ajuda com o apontador?
Cada vez mais nós procuramos chegar até às pessoas e se vocês me perguntarem como é que eu cheguei aqui, eu devo dizer-vos que sempre tive muitas certezas na vida. Uma delas era que eu jamais seria professora ou formadora. E como veem, eu sou uma pessoa de decisões fixas. Tenho um percurso formativo muito pouco linear. E porquê que isso para mim é importante? Porque na verdade eu acho que nós vivemos na altura das selfies, não é? Mas eu vejo as selfies de uma forma muito mais abrangente. Para mim, selfies significa que nós nos reinventamos diariamente. Que enquanto professores, enquanto formadores, nós não podemos ser estanques na aprendizagem nem na forma como nos definimos. Portanto, se vocês me perguntarem quem eu sou, eu defino-me sempre como sendo uma pessoa de selfies. E sim, também gosto de tirar selfies. A certa altura, e como o meu percurso não começou por ser formadora, eu tive que arranjar um modelo pedagógico. E li uma frase fantástica, que é esta, que diz que o futuro pertence a quem for capaz de usar o cérebro. Isto é uma grande novidade, não é? Ainda bem que eu vim até aqui para vos dizer isto. Mas, na verdade, há um twist aqui. E esse twist é este. O futuro pertence a quem for capaz de usar o lado direito do seu cérebro. E o lado direito é aquele que está ligado a quê? Está ligado à inovação, à criatividade, à capacidade de nos superarmos, de nos reinventarmos. E, portanto, nós já não falamos só do cérebro, mas de uma parte particular do cérebro que talvez seja essa que cada vez mais nós precisamos de conseguir utilizar e que talvez trabalhemos pouco. Hoje procuramos dois conceitos, aquilo que chamamos de eye touch e eye concept. Já não basta saber fazer, é importante saber relacionar-nos. É muito importante nós percebermos que o produto não vale por si próprio. Qualquer produto, seja ele qual for, vale pelo conceito que tem associado. E a certa altura eu encontro um livro que está daquele lado, mas sem o apontador a funcionar, eu não consigo ir lá buscá-lo, que é este livro que muitos de vocês talvez conheçam, que é A Nova Inteligência, do Daniel Pink. E o Daniel Pink apresenta-nos aquilo que ele considera que é a inteligência essencial para o século XXI. E nesse livro ele identifica aquilo que são as 6 qualidades essenciais. O design, a história, a sinfonia, a empatia, a diversão, claro, e o sentido. Não é apenas uma mão cheia, são 6 competências essenciais. Eu deixem-me explicá-las brevemente. Por design, Daniel Pink refere a importância de, além de ser útil, hoje em dia tem que ser bonito. Não interessa só que um objeto seja útil, ele tem que ser bonito. Além disso, a importância da história. Os argumentos são únicos e exclusivamente argumentos. Nós precisamos de contexto emocional. Um argumento com contexto emocional tem indiscutivelmente mais impacto em quem está do outro lado. A questão da sinfonia. Temos que aprender em muitas áreas, em áreas muito diversas. O conhecimento tem essa vantagem fantástica de se multiplicar. Na verdade, se eu aprender só numa determinada área, talvez eu perca uma maior abrangência do mundo. E voltamos à questão de nos reinventarmos. E depois, a empatia. Vivemos ou não numa época de relações. Muitas delas sociais, é verdade, mas a capacidade de nós nos relacionarmos com quem está do outro lado é indiscutivelmente um fator diferenciador naquilo que nós conseguimos fazer na atualidade, em pleno século XXI. Diversão. Já não há, hoje... Eu ia começar a falar mais alto. Já não há hoje em dia capacidade para pessoas que são os patinhos chatos das organizações, aquelas pessoas que estão sempre de mau humor. Nós definitivamente temos que aprender a divertir-nos no trabalho e no local de trabalho. E depois o sentido. Eu não sei, mas era capaz de jurar que qualquer um de vocês, e eu falo por mim, procura que o seu trabalho tenha mais impacto do que o resultado óbvio. A verdade é que nós precisamos de ter um resultado. E estas são as 6 dimensões. E agora, o que é que isto quer dizer tudo na prática? Perguntam vocês, não é? Eu gosto de ver a minha formação como aquilo que eu chamo de iTeach. Porquê? Porque eu tento colocar todas estas competências na prática, porque se calhar só assim, não é se calhar, só assim é que eu consigo preparar os meus formandos para que eles estejam preparados para enfrentar o século XXI. Então, em termos de práticas, proximidade. Não há nada mais importante do que criar proximidade com os formandos. Eu não consigo passar nada a ninguém que não queira aprender, já ouvimos isso hoje de manhã, mas também não consigo passar nada a ninguém com quem eu não consiga estabelecer uma relação. E perceber o que é que eles fazem. Às vezes temos que pôr
definitivamente, e de uma forma não metafórica, mas verdadeira, as mãos na massa com eles. Nós temos que ensinar aquilo que efetivamente aprendemos e sabemos como se faz. A questão da empatia é essencial e podemos trabalhá-la de várias formas e que tem resultados. O elogio constante que nós fazemos aos nossos formandos traz-nos benefícios a nós e a eles. E diversão, claro. E não há nada como comemorar sucessos. Uma coisa que fazemos muito e gostamos muito de fazer na escola onde eu trabalho é comemorar sucessos, momentos e tudo aquilo que possa ser vantajoso para os nossos formandos. Esforçamos-nos por passar esta informação que podemos ser descontraídos e bons profissionais, o que para algumas pessoas parece ser uma novidade. Ser profissional é ter cara fechada e nunca sorrir. Eu desconfio até que há pessoas que recebem subsídio de antipatia, mas se calhar não devia ter dito isto aqui. Sentido. Nós temos que procurar trabalhar naquilo que nos faz sentido e às vezes não é só a nossa profissão. Ter aprendizagem lateral é realmente muito importante. Inspirar os nossos alunos a participar em programas, em concursos de empreendedorismo, para que eles encontrem coisas que gostam de fazer, é algo que fazemos constantemente também. E depois irmos para além daquilo que é a profissão. Inspirarmos-nos noutros locais. Se nós aprendemos só numa determinada área, de certeza que vamos ficar demasiado fechados. E isto aplica-se em vários projetos. Aqui, por exemplo, a participação numa bolsa de empregabilidade como voluntária, porque eu gosto mesmo de trabalhar para aprender, não é para aquecer, mas para aprender gosto mesmo de trabalhar. E aplica-se a vários contextos, nomeadamente a questão de outros eventos. E uma questão que eu acho essencial, tal como o Daniel Pink, a questão da história. Nós precisamos de trabalhar a história definitivamente e aprender a contar histórias para quem está ao nosso lado. Os argumentos têm impacto emocional zero nos nossos alunos, nos nossos formandos. Trabalhemos as histórias e saibamos contar as histórias. E agora vocês devem estar a perguntar, então e as tecnologias, onde é que estão? De onde é que elas aparecem? Na verdade, tecnologias para que te quero, é o tema deste painel. Vou-vos mostrar alguns exemplos. Alguns trabalhos feitos pelos meus alunos naquilo que são o contexto das minhas aulas. Temos, por exemplo, blogs. Blogs como forma de promoção profissional, que são trabalhados com histórias, que são trabalhados com emoção, com empatia e que os ajudam a posicionar-se profissionalmente. Aqui uma página de Facebook também, uma página de Facebook que o aluno utiliza para chegar ao contacto com profissionais da mesma área. A criatividade aqui de um empratamento, vejam, vocês dizem assim, ok, mas um empratamento assim pode não ter grande impacto. Tem, porque demonstra capacidade de criatividade, de empatia e de olhar para as coisas de uma outra forma. E se ele consegue revelar isto aqui, conseguirá certamente revelar nos outros contextos da sua vida. Temos aqui mais um CV feito com ferramentas digitais. Eu adorava poder-vos mostrar este vídeo, mas não posso. Eu depois partilho convosco. É um concurso digital storytelling fantástico e o vídeo é fabuloso, é mesmo muito bonito. Há vídeos de turismo que se calhar não têm tanta qualidade como este. Várias páginas de Instagram como forma de promoção profissional. E vejam-se lá se não existe história, se a Raquel não começa este post do seu blog da melhor forma. Ela diz a certa altura, no final do estágio, acho que consegui mostrar com quantas linhas se cose uma mulher do Norte. E isto é ou não é uma grande linha de abertura de um post. A verdade é que nós trabalhamos constantemente a empatia. Eu tenho mesmo que terminar, eu sei, já estou a ultrapassar o tempo. Por exemplo, a utilização de grupos de Facebook para entrar em contacto com os nossos alunos. É uma forma de criarmos proximidade com eles, não é necessariamente má. E depois, aqui a criação do Happiness Club HTC, que é um Happiness Club que nós temos na escola e cujo objetivo é educar para o otimismo, para a cidadania e para aquilo que são as atitudes positivas. Porquê? Porque tudo isto será extremamente vantajoso para as pessoas, para cada um deles, depois nos seus contextos profissionais. Na verdade, a certa altura, considero que o futuro é tecnológico, indiscutivelmente. Eu estive no Web Summit há uma semana atrás e fiquei siderada, assustada, deslumbrada e muitas outras coisas que eu nem consigo explicar. A verdade é que eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas eu tenho a certeza, isso eu tenho, que o professor do futuro, o formador do futuro, será indiscutivelmente alguém que consiga trabalhar as tecnologias, mas que não se esqueça definitivamente destas 6 dimensões. Design, história, sentido, sintonia, empatia e diversão. E, portanto, o desafio, que eu acho que é um desafio importante para todos nós, é este. Temos que ser cada vez mais high-tech. Não vale a pena acharmos que o mundo não é digital. Mas não nos esqueçamos, por favor, de ser, e cada vez mais, essencialmente mais high-touch.
Obrigada. Obrigada, Vera. Muito obrigada pela mensagem que nos deixou. Nós concluímos assim a primeira edição da sessão 1, Tecnologias para que te quero. Obrigada, José, obrigada, Ana, Cláudia, Vera, muito obrigada a todos. Nós vamos retomar em 10 minutos. No final das 2 edições desta sessão, vai ser possível conversarem com os oradores no Speakers Corner. Portanto, encontramo-nos às 15h30, aqui. Até já.